O Letras Miúdas é um podcast apoiado pelo IBRACONT, Instituto Brasileiro de Administração Contratual. Acesse o site ibraconte.com.br. Se está medindo mal, está pagando errado. Critérios de medição de serviços e entregas. Nesse episódio, a gente vai destacar como as cláusulas vagas viram brechas para conflitos. Bem-vindos ao Letras Miúdas, porque contrato bom não grita, mas também não engana. Olá, ouvintes! Está começando mais um Letras Miúdas, o podcast que revela os bastidores da administração contratual e os contratos ganham voz clara, feminina e afiada. Eu sou a Ilma, economista, especialista em gestão de contratos e apaixonada por transformar contratos em algo menos burocrático e mais útil no dia a dia. E eu sou Beatriz, advogada, apaixonada por contratos. E se você acha que cláusula contratual é coisa chata ou só problema, calma. Aqui no Letras Miúdas a gente mostra que contrato pode ser leve, útil e até divertido. Hoje a gente vai falar de um tema que parece técnico, mas que mexe diretamente no bolso, a medição de serviços. Porque se você mede errado, com certeza você paga errado. O Letras Miúdas é um podcast apoiado pelo IBRACONT, Instituto Brasileiro de Administração Contratual. Acesse o site Filice, ibraconte.com.br. Ilma, vamos começar falando direto sobre as medições? O tema parece técnico, mas impacta diretamente no bolso da empresa e na relação com os fornecedores. Pode parecer uma burocracia, mas os critérios de medição são a espinha dorsal de qualquer contrato de prestação de serviço. É o que conecta o que foi contratado ao que realmente será pago. E o detalhe é, não existe contrato saudável sem um sistema de medição confiável. É como numa obra. Você não mede a parede só olhando mais ou menos. Você mede em centímetros, metros, com uma régua, com nível. No contrato é a mesma lógica. Exato. Se o contrato não define claramente como medir, abre espaço para subjetividade, conflito e até pleitos. A pergunta que fica é: você sabe exatamente como e por que está medindo os serviços que está pagando? E olha que curioso, Bia. Quase sempre os problemas de medição não aparecem no início. Eles surgem depois de alguns meses, quando o fornecedor já executou, o financeiro já pagou. E só então alguém percebe que não havia critério objetivo. E aí que mora o perigo, porque nesse momento já não dá mais para voltar atrás sem desgaste ou prejuízo. A empresa fica presa em uma relação fragilizada. Então, a pergunta que fica é: você sabe exatamente como está medindo os serviços que paga? Ou está confiando no olhômetro e na boa-fé? Imagina um contrato de limpeza industrial que fala em pagamento mensal por estimativa de área atendida. Parece simples, mas o que significa mesmo área atendida? A gente já viu isso na prática, né? Fornecedor medindo por metro quadrado, contratante entendendo por hora homem e a divergência virando discussão eterna. No fim, a empresa paga sem comprovação objetiva do que foi efetivamente entregue. Outro exemplo. Contratos de manutenção predial. Muitas vezes o contrato traz percentual de avanço físico como critério, mas sem método definido. Então a gente vê fornecedor dizendo por aí que entregou 80% da obra, enquanto a vistoria técnica mostrava que só 50%. Essa diferença virou um pleito, claro, mais um custo. Na mineração, isso ainda é mais crítico. Já vi transporte de minério sendo medido por viagem, sem controle confiável. Veículos faziam múltiplos registros da mesma rota e a empresa pagou em duplicidade. Só descobriram meses depois, em auditoria. E não para por aí. Em contratos de consultoria, é comum a medição ser por relatório entregue, mas o contrato não define critérios mínimos, quantidade de páginas, profundidade da análise, indicadores avaliados, se alguém tem que validar antes, e o resultado são entregas parciais ou superficiais, pagas como se fossem completas. No setor público, a situação ainda pode ser mais delicada. Imagina um contrato de fornecimento de merenda escolar medido por refeição servida, sem auditoria efetiva.
o fornecedor inflava números, a prefeitura pagava e o prejuízo só aparecia em fiscalização futura. Outra coisa muito comum acontece em contratos de segurança patrimonial. O contrato prevê postos de vigilância ativos, mas a gente não encontra mecanismo para comprovar se o vigilante realmente estava no posto durante todo o período. Aí a empresa paga por um serviço fantasma. Eu tenho um outro exemplo, Bia. Imagina contratos de tecnologia com manutenção de sistemas. O critério de medição era baseado em disponibilidade, mas a disponibilidade não estava claramente definida. Era por servidor, por módulo, por usuário. O fornecedor alegava 99% de uptime, mas na prática os usuários ficavam horas sem sistema. Todos esses exemplos mostram que quando o contrato falha em detalhar como medir e comprovar a entrega, o problema aparece em 3 frentes. Financeiro, porque você paga errado, operacional, que perde eficiência, e o reputacional, que a empresa passa a ser vista como descontrolada. Além do impacto direto em compliance e governança. É como dar munição para questionarem a credibilidade. Mas, Bia, me conta, por que cláusulas vagas são perigosas nesse caso? Cláusulas vagas são como dar um cheque em branco. Medição mensal por estimativa, pagamento por avanço físico, sem detalhar o método e a interpretação que fica aberta. Isso gera disputa porque cada parte entende um jeito. Além disso, medições mal definidas afetam diretamente outros pontos críticos, como a Bia já tinha falado. O financeiro, você paga a mais ou a menos, e depois precisa discutir a diferença em forma de pleito. O operacional, o fornecedor pode reduzir a qualidade, já que não há critério objetivo de entrega. Transparência em auditorias. Sem registro confiável, a empresa fica exposta. E, claro, segurança jurídica. Fornecedor e contratante interpretam de formas diferentes e o conflito vira inevitável. O juiz ou árbitro vai dizer, mas o critério não estava escrito. E aí, quem perde é quem deveria ter se resguardado. Exatamente. Não raro, a gente encontra contratos em que a cláusula diz apenas pagamento conforme medições aprovadas pela fiscalização, mas não explica como a fiscalização deve aprovar. Resultado, isso também gera disputa. O pessoal aprova de um jeito, o fornecedor contesta, aí o fiscal reprova e cada medição vira uma bola de neve. Outro risco ocorre quando a medição não considera variáveis importantes. Por exemplo, medir transporte só por quilometragem rodada, sem prever limites mínimos ou rastreabilidade via GPS. O fornecedor, por exemplo, pode diminuir seu faturamento porque não foi considerado a variação no preço do combustível. Ou em contratos de manutenção industrial que dizem pagamento por ordem de serviço concluído. Se não existe critério de tempo, padrão ou nível de complexidade, o fornecedor pode abrir ordens de serviços fragmentadas e multiplicar a cobrança. E tem um ponto delicado: auditorias. Quando uma auditoria externa ou interna olha para um contrato com cláusulas vagas de medição, o parecer costuma ser o mesmo: gestão ineficaz. Isso prejudica a imagem da área, da empresa e até dos gestores envolvidos. No fim das contas, fica muito claro que cláusula vaga é brecha. E a brecha costuma custar caro em dinheiro, tempo e reputação. Então, Bia, como a gente pode estruturar uma cláusula com um critério de medição que realmente funcione? O segredo está em eliminar a subjetividade. Quanto mais claro e objetivo, detalhado for o critério de medição, menos espaço existe para o conflito e interpretação dupla. Alguns elementos são indispensáveis. Por exemplo, evitar termos vagos demais, como por estimativa, conforme avanço físico, a critério da fiscalização. Se não explica como medir, abre espaço para subjetividade. Unidade de medida objetiva: hora-homem, tonelada transportada, metro cúbico executado. E adotar um critério de comprovação ancorado em relatório técnico, checklists assinados, fotos georreferenciadas, notas de campo, relatório diário de obras ou sistema de controle. Não basta medir, né, Ilma? É preciso deixar o histórico e o lastro. Você tem mais algum exemplo? Claro. Defina a periodicidade da medição. Se é quinzenal, mensal, por etapa concluída. Indique os responsáveis pela medição. Quem mede o quê, quem valida e quem audita. E não deixe brechas para sobreposição. Critérios que permitem cobrar 2 vezes pelo mesmo serviço, por exemplo,
transporte por viagem sem rastreabilidade e ordens de serviço abertas em duplicidade. E tem mais. Cláusula de medição precisa estar conectada ao escopo e ao risco do contrato. Não adianta ter escopo super detalhado, medição vaga ou vice-versa. É sinal de fragilidade. E nunca esqueça, a medição é o elo entre o contrato e o financeiro. Se ela falha, o contrato inteiro perde credibilidade. E você, já passou por um contrato onde a medição virou disputa? Conta pra gente a sua experiência, porque nós estamos fechando a primeira temporada. E na próxima temporada tem mais novidades, inclusive mais vozes, convidados. Quer mandar dicas, sugestões, trocar ideias? Envie um e-mail para letrasmiudascast@gmail.com. Obrigada por ouvir mais um episódio do Letras Miúdas. Assine, compartilhe com os colegas e não esqueça, contrato bem medido é contrato bem pago. Vem com a gente na segunda temporada. Até lá! Letras Miúdas. Porque contrato bom não grita. Mas também não engana.